A Bíblia está cheia de inúmeros personagens. Entre estes, mulheres que no Antigo Testamento se destacaram por seus atos de bondade, como é o caso de Ruth ou Ana, mãe de Samuel. Todavia, as Escrituras mencionam algumas malvadas. Então eu listei 3 das piores mulheres do Antigo Testamento. Olá, eu sou Ricardo Reman e seja bem-vindo ao canal História. A terceira posição foi ocupada por nada mais, nada menos que a malvada Herodias. A vida de Herodias começou na escuridão, em um turbilhão de sangue. Antes de nascer, seu avô, o rei Herodes, o Grande, matou sua avó. Depois ele matou o pai de Herodias, seu próprio filho. Então, temendo ser morta pelo rei, sua mãe fugiu para Roma, com Herodias e seu irmão mais novo, Agripa, e ficou lá até que fosse seguro retornar, quando o rei Herodes estava morto. Você acha que sua família é complicada? Pois veja essa. Seu primeiro marido, o pai de sua filha Salomé, foi o seu tio Filipe, também filho de Herodes o Grande. Depois ela deixou Filipe e se casou com seu cunhado. Obviamente, também era o seu tio. Logo depois que ela e Herodes se casaram, João Batista começou a criticá-la por se casar com o irmão de seu ex-marido. Em resposta, Herodes Antipa colocou João Batista na prisão. E sabe de quem foi a ideia de matar João Batista? Bom, isso é difícil dizer. No entanto, Marcos, em seu evangelho, diz que Herodias era quem queria ver João morto. Já Mateus culpa Herodes e diz que desde o início ele planejou se livrar de João. Com toda a probabilidade, foi um pouco de ambos. Real ou não, a família de Herodias era astuta e as falas de João Batista estavam incomodando. Então Herodias induziu sua filha Salomé a pedir a cabeça do profeta João Batista em uma bandeja de prata, como um presente no aniversário de Herodes. E temendo por sua promessa, Herodes é forçado a aceitar a petição da filha da sua mulher. A segunda posição fica com Atália. Atália era filha de Acabe, rei de Israel, e Jezebel. Em tenra idade, ela se casou com o príncipe herdeiro de Judá, Jeorão. Ele governou como rei de Judá por 8 anos, antes de morrer com a idade de 40 anos. Comparativamente jovem, mesmo para aqueles tempos. Ele teve um reinado turbulento, principalmente gasto no campo de batalha. Jeorão foi sucedido pelo filho de 20 anos de idade, filho de Atália, Acasias, e sua posição imediatamente se tornou muito mais poderosa. Ela se tornou a rainha-mãe, que agia como conselheira de seu filho. Mas o reinado de seu filho durou pouco, apenas 1 ano. Ele foi morto por Jeú. Atália estava no palácio da cidade de Jerusalém, quando ouviu o que havia acontecido. Agora a história fica um pouco mais sombria. De acordo com a Bíblia, Atália se propôs a destruir toda a sua própria família. Quando Atália ficou sabendo que seu filho era morto, após uma batalha, ela ordenou matar todos os herdeiros de Judá, com a intenção de subir ao trono e tomar o poder para si. De acordo com a narrativa bíblica, Atália conseguiu realizar seu pensamento macabro. Porém, por um milagre, o príncipe Joás, que ainda era um bebê, escapa, sendo salvo do massacre pela rápida ação de Jeoseba, irmã de Atália. Ela escondeu o príncipe e sua enfermeira pelos próximos 6 anos. Durante esse tempo, Atália foi a governante de Judá, a única monarca feminina que Judá ou Israel já tiveram. Mas no final de 6 anos, o menino foi coroado e ungido rei de Judá pelos sacerdotes e pelo exército de Judá. E quando ela ouviu os gritos de vivo rei, ela ainda tentou fugir, mas foi morta pela multidão. E por fim, a primeira colocação fica com ninguém mais, ninguém menos que Jezebel. Jezebel era filha do rei dos Sidônios, Etibaal, e como resultado de uma aliança que tinha como objetivo fortalecer as relações entre Israel e a Fenícia, ela se casou com Acabe. Sua vida é mostrada no livro de Reis como a esposa do rei de Israel, Acabe, que acabou sendo dominado pela mulher de forte personalidade. Jezebel é descrita como uma sacerdotisa dominadora, que se denominava porta-voz de Baal.
Ao casar-se com o rei de Israel, ela passou a governar de acordo com a sua cultura e religião. Como mística, ela passou a ser considerada sacerdotisa e obrigou os próprios sacerdotes israelitas a cultuar Baal, sob pena de morte. Além disso, ela acreditava que a palavra de um rei era absoluta e não poderia ser questionada por ninguém. Ela também recorreu ao tesouro do templo de Israel para sustentar os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Acera, deusa fenícia da fertilidade. E os sacerdotes e os profetas israelitas que não aceitaram cultuar Baal foram eliminados ou então tiveram que se exilar no deserto, devido à perseguição promovida por Jezebel. Foi então que surgiu o profeta Elias, confrontando a toda poderosa Jezebel. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Bom, a certa altura, seu marido Acabe precisava de um terreno, mas o proprietário, um homem chamado Nabote, não quis vender, e Jezebel não estava acostumada a esse tipo de comportamento. Ela via isso como uma insubordinação grosseira. Então ela decidiu agir da pior maneira possível. Deste modo, ela organizou o assassinato judicial de Nabote. Jezebel enviou cartas em nome de Acabe, em que ordenava a detenção de Nabote por blasfêmia contra Deus e contra o rei, e a execução deste por apedrejamento, sob a denúncia de 2 falsas testemunhas. Segundo a lei da época, a propriedade de alguém que tivesse cometido estas ações passaria para o rei. Nabote foi executado e Jezebel presenteou o marido com a propriedade da vítima. Até que um comandante chamado Jeú liderou uma revolta contra a família real, na qual matou o filho de Jezebel, Jorão. Quando Jezabel soube da revolta, ela se produziu e desafiou Jeú da janela do palácio. Este ordenou que ela fosse jogada pela janela. Jezebel morreu, tendo seu sangue espalhado nas paredes e nos cavalos, com o impacto da queda. E os cães, que por ali passavam, devoraram seu corpo. Exatamente como Elias profetizou anos atrás. De acordo com o 2º livro de Reis, os servos do palácio apenas encontraram a cabeça, as mãos e os pés intactos de Jezebel. Por causa desta mulher, o nome Jezebel encontra-se associado na cultura popular a uma mulher sedutora sem escrúpulos.